Cara Polícia de Goiânia, venho por meio dessa comunicar a vocês que nos próximos tempos terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é ceifar. Vou ser bem direto. Sou um SK e até agora já levei 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. O fiz de todas as formas, mas meu método são facas. Garanto a vocês que todos os casos dessa natureza, com esse determinado instrumento, fui eu. Não tentem me parar. Eu vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado, Facada. Pessoal, eu troquei algumas palavras para poder subir o vídeo. Vocês sabem que não é tudo que eu posso falar aqui, mas eu garanto para vocês que não alterou em nada o conteúdo dessa missiva, cuja polícia de Goiânia recebeu em 2012. E junto com essa missiva, ele deixa também mais uma outra coisinha que provavelmente foi com a intenção de provocar os policiais, que foram as digitais. Como ele nunca tinha passado pelo sistema, então as digitais dele não estavam registradas. E ele tinha plena consciência disso. A polícia estava de posse de uma prova, porém não podia fazer nada com ela porque não tinha como comparar. Em 4 de fevereiro de 1988, depois da tentativa de encerrar a gestação, com vários e vários medicamentos, pois a criança não era desejada, uma garota de 17 anos dá à luz a Tiago Henrique Gomes da Rocha. Seu pai era um homem de 28 anos que, como muitos, foi embora, desapareceu assim que soube da gravidez. Nessa partezinha, né, de medicação e tal, me fez lembrar um pouquinho do Jeffrey Dahmer. A mãe dele queria, sabia que estava gestante, mas como ela estava com aquele probleminha de saúde que deixa a pessoa muito abatida, muito triste, então ela fazia um uso desenfreado do medicamento. Porque assim, se a gente sente uma dor de cabeça, hoje os médicos estão um pouquinho mais flexíveis, mas no meu caso, eu tinha que tomar essa infantil. Então imagina esse tipo de medicamento, o que não pode causar no feto? Eu já ouvi dizer que uma das causas mais prováveis é justamente afetar o desenvolvimento do cérebro. Se isso, né, tá sendo estudado ou não, eu acredito que sim, explicaria muita coisa. Porque até onde eu sei, medicamentos muito fortes vão causar no feto, que depois vai se tornar um bebê, uma criança, uma certa desordem mental. Eu sei que já tem um monte de material a respeito do Jimmy Walker, mas se vocês quiserem, é só me pedir que eu faço para vocês daquele jeitinho, né? Porque para conhecer a história toda do Jeffrey Dahmer, foi necessário que eu pegasse um pouquinho de cada fonte, foram dezenas de fontes. Não existe um vídeo que conte tudo sobre ele. Então, se vocês quiserem, me peçam que eu faço para vocês. Esse caso, quando a gente descobre o que a mãe do Tiago fez, a gente fica pensando, poxa, né, ela deve ter se precavido, sabia que era nova, que não tinha condições de criar uma criança e acabou que os métodos que ela usou não deram certo e ela engravidou. Não, longe disso. Ela era
bem avançada para a idade, tinha plena consciência do que uma relação pode acarretar. Existem algumas entrevistas, não só com o próprio Thiago, mas também com o delegado responsável pelo caso, onde o Thiago conta que ele tem lembrança de, na sua infância, com a sua mãe, viver numa casa frequentada regularmente por garotas e garotos que acabavam oferecendo seus serviços ali. E ali também era muito consumido ilícitos, na frente mesmo dele. A gente tem bastante memórias, às vezes, da infância, porém, nem todos os detalhes. Quem é que garante que quando ele era pequenininho, ele não pôs alguma porcaria dessas na boca? Um tempo depois, a mãe dele se casa e dá para ele um irmãozinho. E ele fala que ele se lembra dessa ser a melhor fase da vida dele. Ele tinha uma vida normal e calma, mas ele não sabe precisar o tempo em que a mãe dele ficou casada, porque ele era muito pequeno. Os seus avós, que inclusive quando descobriram que o neto deles era o maníaco de Goiânia, ficaram completamente desolados, judiação, porque era o netinho deles que estava causando tanto pânico ali na cidade. O avô chegou a contar que ele atentou contra si mesmo, porque ele achava que aquilo ia ser mais fácil de enfrentar do que a dor de saber que o seu netinho, que ele ajudou a criar com tanto amor, com tanto carinho, era capaz de tais barbáries. Esse caso também tem muitas coisas que não vieram ao público, porque envolve muitas pessoas de muitas classes, então algumas coisas ficaram ali bem escondidinhas. De acordo com o Thiago, ele não tem absolutamente nada do que reclamar do padrasto. Claro, a gente sabe que a esmagadora maioria, na verdade, até hoje eu não soube de um SK que não tivesse passado por muitos perrengues na vida. O Thiago passou também, mas foi com um vizinho. Thiago, apesar da gente olhar para ele e causar até uma certa repulsa, se a gente olhar com um lado analítico, a gente percebe claramente que ele é um rapaz muito bonito. E um vizinho dele, quando ele começou a entrar na adolescência, também notou isso e tentou forçar o Thiago a atos que ele não queria. Ele chegou a apanhar e fala que foi aí que começou a repulsa dele por pessoas que têm essa preferência. Ele conta também que nunca tinha namorado, porque ele tinha uma dificuldade absurda em socializar. Já o seu irmão caçula era o extremo oposto. Ele começou a namorar bem novinho, já se casou e saiu de casa, deixando o Thiago sozinho. Uma informação que a gente não tem é o nome desse irmão e a idade também, a diferença de idade entre eles. Deu a entender que os dois moravam juntos. Não sei falar para vocês o que houve com a mãe dele, mas viviam só os dois. Tanto que o Thiago, quando o irmão foi embora, ficou sozinho. O Thiago conta que também nunca parou muito tempo no emprego. Normalmente, quando você trabalha num lugar, num ambiente com outras pessoas,
e você tem essa dificuldade de socializar, vai chegar uma hora que vai ficar impossível, porque as pessoas vão tentar puxar conversa, vão tentar fazer brincadeiras. Então, obviamente que uma pessoa com esse determinado distúrbio vai dar linha na pipa, vai fugir mesmo. E ao que tudo parece, ele estava muito bem com isso. Do contrário, ele teria buscado ajuda. Até que ele faz um curso de vigilante / segurança e começa a trabalhar numa empresa que presta esse tipo de serviço. Daí, ele é encaminhado para fazer a segurança de uma maternidade. E é dessa forma que ele passa a ter acesso a armamentos diferentes. Existem algumas pessoas que acreditam que tudo o que ele fez foi simplesmente ao acaso, que ele não tinha nenhum planejamento, o que é considerado pelos perfiladores do FBI como um indivíduo desorganizado. Tiago, além de ceifar vidas, ele também cometia roubos. Ele possuía uma motocicleta de 125 cilindradas, era um rapaz bastante alto, ele media umas fontes 1,90, nas outras 1,92, então vamos aí ficar com 1,90, que é um número redondo para facilitar. Ele entrava no estabelecimento comercial, ele ia roubando as pessoas da fila até chegar no caixa. Ele agia de uma maneira assim tão diferente, incomum, e aparentemente ele nem armado estava, porque ele começa a fazer isso antes mesmo de trabalhar como segurança. Mas a atitude dele era de tanta confiança na hora que as pessoas simplesmente entregavam o que tinham. Durante um bom tempo, a gente pode chamar ele sim de um criminoso desleixado, no sentido de que ele ia sempre com a sua moto, com o mesmo tênis, que era um tênis preto com listra branca fosforescente, o mesmo capacete, até começarem os boatos. Aí ele se deu conta de que ele precisava fazer algumas coisas para se disfarçar, para que não parecesse que era a mesma pessoa que estava fazendo aquilo. Por causa disso, ele começou a usar umas camuflagens. Ia com calçados diferentes, roupas diferentes. Ele passou a trocar a capa do assento da moto. E depois de um tempo, ele teve a ideia de furtar placas de moto. O que não foi nada inteligente, a não ser que cada dia ele subtraísse uma. Porque se você percebe que a placa do seu veículo foi furtada, a primeira coisa que você vai fazer é registrar uma queixa. É aquilo que eu sempre gosto de frisar, né? Essas pessoas, elas se julgam tão espertas, mas se elas soubessem o quanto elas não são. O furto dessas placas normalmente se dava em estacionamentos de supermercados, principalmente, onde tinha câmeras de segurança. Mas como ele não tirava o capacete, e aí ele começou a ganhar esses macetes por causa de trabalhar com segurança, ele conseguia evitar as câmeras. Em meados de 2011, ele começou a ouvir essas vozes. Já nós vamos falar mais dessas vozes, tá? Em 2011, ele estava com 23 anos. Ele fala que ele tinha um sentimento assim de muito calor, uma espécie de taquicardia, falta de ar. Esses sintomas que ele citou, para mim, me parecem sintomas de crise de ansiedade, que pode ter sido engatilhada quando o irmão foi embora e ele ficou sozinho. Com o passar do tempo, essas supostas vozes começaram a mandar ele fazer coisas bastante erradas. E quando questionado sobre o que ele sentia,
Ele responde que aqueles sintomas, aqueles sentimentos eram insuportáveis e parecia que ele ia morrer se ele não obedecesse às vozes. Aí é perguntado para ele o que sentia depois, né, de cometer o ato. E ele fala que é um prazer indescritível e que imediatamente todos aqueles sintomas ruins iam embora. É dito 39 o número de vítimas, mas a gente nunca vai saber se é exatamente isso, porque nem mesmo ele se lembra. Ao que tudo indica, de acordo com ele, de acordo com evidências, a primeira pessoa que cruzou seu caminho, que acabou caindo nas suas garras, foi um rapaz chamado Diego Martins Mendes. Ele estava saindo do trabalho e estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para casa. E também, assim, mesmo muitos casos, muitas situações que ele se lembre, não dá para detalhar para vocês. Primeiro, porque são inúmeras, e segundo, em muitos casos eram pessoas em situação de rua. Então não se tinha sequer a identificação delas. Mesmo que tenha sido procurado, né, em banco de dados de desaparecidos, muitas não foram identificadas. Nunca ninguém fez, né, um registro de desaparecimento. Então não se sabe qual era a real situação. Aqui a gente começa a perceber que o que foi considerado um padrão, na realidade, eram bizarrices por parte do Thiago. Foi dito que ele agia com arma de fogo em pessoas em situação de rua, que garotas eram facas e que garotos eram as próprias mãos. Mas não é bem assim. É que quando ele começou, ele ainda não tinha acesso. Então, ele acabou usando as mãos nas primeiras pessoas. Ele não falou, eu não vi nenhuma entrevista, na verdade, acho que nenhum jornalista questionou ele sobre isso, a polícia também não falou nada, então a gente não tem a menor ideia de como ele descobriu que o Diego era gay. Outras vítimas dele, ele conta que marcou encontro porque encontrava anúncios em jornais, na internet. Então ele marcava um encontro e na realidade ele ia para fazer o que ele achava que ele tinha que fazer. Essa questão das vozes, ela só aparece quando entra na jogada o advogado. E isso é realmente típico de defensoria. Quando eles mesmos não conseguem entender o porquê que o cliente deles faz determinadas coisas, ele alega insanidade. Nesse caso, se realmente ficar comprovado que a pessoa tem um déficit intelectual, a pena é bem mais branda em relação a tempo, o que eu acho extremamente contraditório. Porque se o que levou a pessoa a cometer aqueles atos é uma patologia, que normalmente não tem cura, então qual a lógica da pessoa passar menos tempo reclusa? Se alguém aí tiver uma teoria ou for um profissional da área, por favor, coloquem nos comentários, porque eu gostaria muito de saber. Para mim, é algo assim completamente fora dos padrões. Para quem já me conhece, sabe que eu gosto dos meus vídeos bem organizadinhos, principalmente em ordem cronológica, que eu acho que já são situações, casos complexos, para a gente ficar indo para um ano, voltando para o outro, indo para uma pessoa, voltando para outra. Mas acontece que quando a gente está falando de pessoas muito prolíferas,
que fizeram muitas vítimas, fica bastante complicado organizar. E o principal motivo para as coisas não ficarem assim muito arrumadinhas, do jeito que eu gosto, é que esse tipo de ação, esse tipo de perfil, ele é multifatorial. Não há como você pegar um grupo de pessoas com um problema de psico, de sócio, e tentar achar um padrão ali, porque não tem. É multifatorial, principalmente os gatilhos. De acordo com as palavras do psicólogo criminal Christian Costa, nem sempre um SK é psico. Isso para mim foi uma baita surpresa, que eu tinha em mente aquela frase de que nem todo psico é um SK, mas que todo SK é um psico. Então, quer dizer, a minha crença foi por água abaixo. E ele complementa que no caso do Thiago, existe sim uma psico ou uma sócio, porém, o mais gritante nele é o esquizoide. O esquizoide é justamente essas pessoas muito reclusas, muito fechadinhas, muito tímidas. O que difere muito de um psico, porque o psico, mesmo que ele não consiga criar nenhum tipo de vínculo, de laço emocional, qualquer pessoa que tenha sentido alguma coisa por alguém, ela não pode ser chamada de psico, porque a verdadeira não permite que a pessoa tenha nenhum tipo de sentimento, muito menos de compaixão e de empatia. E eles têm um dom de atuar para a sociedade não descobrir quem eles são, que eles chegam a se casar, ter filhos, muitos até se engajam em projetos sociais. Eles fazem parecer que eles são as pessoas mais normais e comuns desse planeta, quando na verdade aquilo tudo é só uma fachada, diferente do esquizoide. E ele encerra que transtornos psicológicos, psiquiátricos, não tem como você dar um diagnóstico fechado. Afinal de contas, cada pessoa tem as suas próprias peculiaridades, inclusive as que cometem crimes. Ouvindo ele, eu já virei fã. Mesmo que ele tenha jogado por terra algo em que eu acreditava há muito tempo, ele não falou só isso, lógico, mas senão o vídeo ia ficar inteiro eu imitando o psicólogo, aí não ia ter muita lógica. Mas assim, a forma com que ele fala a respeito das pessoas que têm, né, esses déficits é muito bacana, porque mesmo sendo um psicólogo criminal, ele parece compreender. Normalmente, um psicólogo criminal, tudo que ele quer é ver a pessoa com problema trancafiada. Por isso que em casos onde os advogados alegam insanidade, eles são avaliados por psicólogos criminais, por psicólogos, psiquiatras, para que juntos eles consigam chegar em um perfil. Você vê como que as coisas são, né? Quando a gente acha que a gente é especialista já naquele assunto, esquece tudo e bora reaprender tudo de novo. Ainda bem que eu sempre falo pra vocês, né, gente? Eu não sou a dona da verdade e sei, acredito que o mundo, que as pessoas, que a ciência, a medicina, que tá tudo em evolução. Então, às vezes aquilo que você acredita que é
piamente verdade hoje, amanhã já não é mais. É por isso que eu falo para vocês que, embora eu também goste de sobrenatural, de paranormal, a mente humana é algo assim que me causa um imenso fascínio. E eu, desde muito pequena, eu já tinha isso comigo. Eu nasci com isso, de observar o comportamento das pessoas. Que pessoas na mesma situação se portavam de maneiras diferentes. Fui crescendo sempre com isso. É por isso que vocês já me viram, né? Meio que perdendo a linha, principalmente quando esses atos são contra crianças, né, bem novinhas, porque a gente era criança antigamente, hoje na mesma idade já não é mais. E animaizinhos também é algo que me tira da linha. Esses tempos atrás, eu levei uma bronca de uma inscrita quando eu falei que eu não acho correto criar os filhos da mesma maneira. Eu acho que eu não soube me expressar bem, acabou, né, que ela ficou assim chateada comigo. Aí assim eu fiquei magoada, depois eu fiquei feliz porque algumas pessoas foram lá e me defenderam, mas eu vou agora esclarecer isso. Eu não acho correto criar os filhos da mesma maneira, porque o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Então, é importante você observar as personalidades, as necessidades de cada filho, para que você atenda essas necessidades de maneira diferente. Ah, eu vou comprar um sorvete para os meus filhos hoje. Aí você compra de um sabor que só um gosta. É correto isso? Não tem nada a ver com agradar mais um do que o outro, ou com amar mais um do que o outro. Tem uns doidos aí que a gente vê que rola essas coisas, mas para as pessoas mais no padrão da normalidade, é impossível você amar um filho mais que o outro. Só que você tem que ter a sensibilidade de avaliar os seus filhos e de saber que, de repente, o que é bom para um não é para o outro. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com amar mais um do que outro. Tem a ver com respeitar as peculiaridades da personalidade de cada um. E que é a melhor fase para fazer isso do que quando eles são crianças, que ainda não aprenderam o que é hipocrisia, o que é sarcasmo. Até determinada idade, as crianças elas são tão verdadeiras que elas chegam a colocar a gente em várias saias justas. Então, esse momento em que a criança fala tudo o que ela pensa é o melhor momento que tem para você analisar a personalidade dela. Eu sempre falo, né, que a gente é um pouquinho do que a gente nasce, um pouquinho do que a gente vê na família, em casa, e um pouquinho do que a gente imita dos ídolos. Então, ali você vai saber o que vem realmente da alma do seu filho. E quanto mais cedo a gente começar a olhar para os nossos filhos, menos problema nós vamos ter com eles e eles vão ter com a vida. Divaguei, mas eu acho bacana. Depois vocês dão as suas opiniões também, tá? Eu adoro, vocês sabem. Depois do Diego, em 2011, ele passa a ter acesso a outros tipos de armas, porque ele começa a trabalhar com segurança. E ele furta uma arma da empresa. É quando ele ceifa
2 pessoas em situação de rua. No ano de 2012, mais 3 pessoas. E em 2013, ele vitimou 5. Dessas 5, 3 estavam em situação de rua. Levando em conta que aí já se tinha 9 vítimas, nos mostra o claro descaso que a autoridade tem com essas pessoas que você não sabe a história delas, mas julga porque elas vivem à margem da sociedade. Ah, né, vivia na rua mesmo, ninguém reclamou, deixa pra lá. Mas ali ele já estava começando a criar um padrão de um SK. E como eu sempre friso, as pessoas não começam já de cara em coisas assim hediondas. Elas vão evoluindo aos pouquinhos, conforme elas vão aprendendo, conforme elas vão perdendo medo. Eu vi a entrevista do promotor desse caso e para você ver como a arrogância leva a pessoa a passar vergonha, né? Ele fala que até eles receberem aquela carta, nem passou pela cabeça deles se tratar de um SK. Eles subestimam tanto a população, eles nos subestimam tanto, que eles acham que a gente não sabe ligar os pontinhos. Porque essa parte da entrevista, para mim, ficou claríssimo que ou foi descaso ou foi chucrice mesmo. E os SKs, eles são muito clichês mesmo. Eu creio que não exista uma estatística, mas na minha opinião, eu chutaria aí uns 98%, porque eles quase sempre começam da mesma maneira, por pessoas cuja vida não vai ser reclamada por ninguém. Eles usam para treinar. E isso é o cúmulo da covardia. Muitas vezes eles estavam lá num banco, dormindo. Qual a coragem? O que eles querem provar com essa covardia? No início, né, de toda essa doideira, de eu querer entender o que se passa na cabeça dessas criaturas, eu sentia medo. Conforme eu fui aprendendo, o sentimento foi mudando. Foi do medo, à repulsa, ao desprezo e à pena, à piedade. E não no sentido bom da palavra. Quando a gente sente pena, que é a compaixão e a empatia, isso é bom. E nesse caso, nesses casos específicos, eu sinto pena mesmo, porque eles são muito covardes. Se eles fossem tão, né, bambambãs como eles acham, eles já começariam logo, era por lutador de MMA, policiais, fortões. Por isso que eu falo, é piedade. Porque nem do nosso medo eles são dignos. Vocês não concordam? Conta pra mim aqui. Uma coisa curiosa, mas não é desculpa para tal comportamento. Todos os SKs que eu já conheci, assim, estudei, tem uma peculiaridade que é padrão. Eles sofreram bastante na infância, na adolescência, seja dentro de casa, seja na escola, seja frustrações emocionais, porque de repente a aparência deles assim não é tão bacana, então eles não conseguem que determinada pessoa sinta por eles o que eles sintam por elas.
E aí eles acabam nutrindo esse sentimento ruim e revidando contra a sociedade. Algumas pessoas passam pelas mesmas situações, porém elas são emocionalmente mais fortes. Então elas conseguem dar a volta por cima e algumas conseguem até usar o sofrimento que elas viveram, que elas passaram, para dar uma guinada na vida. Mas infelizmente outras já não têm essa característica da força. Elas são pessoas assim mais sensíveis e as pancadas, digamos assim, que elas levam da vida, às vezes desde quando nascem, ao invés de fortalecê-las, enfraquece. E nós não podemos julgar. São indivíduos que precisam sim ser retirados da sociedade. Mas julgamento, eu acredito que não caiba a nós. No caso do Tiago, e eu creio que em muitos outros, ele conseguiu se expressar, outros não conseguem. Ele uniu o fato do pai ter ido embora, de a mãe não querer ele e permitir que ele crescesse naquele ambiente nada saudável para uma criança, o que o vizinho fez. Ele falou que tudo isso foi fazendo com que ele tivesse assim um sentimento bem forte, nada bom pela sociedade. Isso ele falou que ele começou a sentir depois de todos os percalços, né? Vamos chamar assim, já que eu não posso falar determinadas coisas. É uma palavra leve para tudo que ele passou. Mas ele foi sentindo isso depois de passar por um percalço depois do outro. E olha, gente, pelo amor de Deus, de novo, não é uma desculpa para eles fazerem o que fazem. Eles só fazem porque algo errado aqui existe. Mas às vezes dá mesmo vontade assim de chutar o balde e ir embora para uma ilha deserta. Porque a gente vê cada absurdo, coisas mais simples que acabam tirando a gente do sério. A gente que tem um pouquinho mais assim de consciência, que não olha só para o próprio umbiguinho. Eu vou dar uns exemplos. Banheiros públicos. Quando você usa, a tua obrigação, o teu dever é de, ao sair, deixar igual, se possível, melhor do que você encontrou. O mesmo vale para casas alugadas, para coisas emprestadas. Aquilo que não é nosso, aquilo que vai ser usado por mais pessoas, a gente tem que tomar ainda mais cuidado. Cuidado com o meio ambiente. Gente, a nossa casa não são só as 4 paredes e um teto de concreto que nos cerca e nos protege. O planeta é a nossa casa. Eu fico assim, sem ter uma palavra para definir o que eu sinto, quando eu vejo pessoas que não separam o lixo, por exemplo, ou que jogam lixo na rua, nas estradas. Tudo bem, existem os garis, mas acontece que até o gari chegar lá, aquele lixo vai para um bueiro e, com o decorrer dos anos, do passar do tempo, vai acontecer o que acontece em muitas cidades, que é qualquer chuvinha causa alagamento, porque não tem por onde escoar. Aquilo que foi criado para escoar foi entupido por pessoas que não sabem cuidar do nosso lar. E esse lixo separado errado ou jogado na rua, naturalmente, mesmo que a gente faça tudo certinho, pode acontecer de um cachorrinho ir lá rasgar o saco de lixo e o vento levar isso para o mar, para rios,
que vai fazer muito mal para os animais. Então, fazendo o certo, já pode acontecer coisa ruim. Imagina se a gente não tiver nem aí. Outra coisa que eu fico doida é trânsito. Uma avenida ou uma via rápida que cabem 3 fileiras de carro. A pessoa acha que ela é a mais importante do universo e que aquilo lá foi construído para ela andar bem no meio e desfilando. E dane-se os problemas dos outros, a pressa dos outros. Curva. Tem gente, a gente tá indo, a nossa mão é a direita. Quem tá vindo, a mão é a esquerda. Eu não sei se a pessoa tem medo de passar em cima da calçada, ou não tem muita noção do tamanho do seu carro. Ao invés dela seguir e fazer a curva daquele jeitinho correto, ela abre um monte e invade a contramão para fazer a curva. Não tá nem aí se vai tá vindo um carro de frente. Pra mim, isso não é saber dirigir. Isso é saber tirar o veículo de um lugar e colocar no outro. Tem também os pilotos de Fórmula 1, né? Que eles se esquecem que por trás de um carro estacionado pode ter um animalzinho inocente que vai atravessar, pode até ter uma criança. E se você é uma pessoa que não se importa com a vida dos animaizinhos, preocupe-se da mesma maneira, porque ao atropelar um animal, por vários motivos, pode acarretar em um baita de um acidente para você. Saber dirigir é saber seu espaço, é saber respeitar o espaço dos outros, respeitar os pedestres. Eu sei que alguns são pedantes, principalmente adolescente. Eles praticamente tomam conta da rua, ouvem o carro se aproximar, mesmo que você dê uma buzinadinha, eles continuam andando bem devagarzinho, tipo, espere, você está de carro. Um pouquinho disso é uma certa raivinha de eles ainda não poderem ter. Nós, condutores, motoristas, já fomos pedestres. Os pedestres normalmente não foram motoristas, então eles não conhecem a nossa dificuldade, nós conhecemos a dificuldade deles. Então a gente tá em vantagem. Não custa ter um pouquinho de paciência. Ah lá, me empolguei de novo. Mas são coisas importantes, né, gente? E eu sempre falo pra vocês aqui, eu não sou uma jornalista. Eu tô aqui pra bater um papo com vocês. Então, essas divagadas, viajadas que eu dou, vocês podem dar também, tá? Nos comentários. Aí a gente vai batendo um papo. 10 em cada. 10 SKs que são capturados usam, né, essas disfunções da vida como desculpa para justificar os horrores que cometem. Pode até fazer sentido. Aquilo pode ter causado sentimento dentro dela que levou ela a fazer isso. Mas, então, retire-se da sociedade. Embora a gente saiba que a verba, né, não só no nosso país, mas a verba arrecadada de imposto não é bem aplicada. Nesses casos mais graves, como é o do Thiago, eles acabam sim passando por bastante profissionais, até porque entender para de repente conseguir prevenir seria uma maravilha e cairia muito os custos. Quando nem os advogados conseguem entender a razão que levou o cliente deles a cometer aquilo,
Então, eles apelam para insanidade. Mas acontece que para ele conseguir um diagnóstico desse, esse réu vai passar por vários especialistas, assim como o Christian falou, para saber se de fato a pessoa é imputável para ser julgada, semi-imputável para ser julgada ou inimputável. Aí vamos entender rapidinho assim o que significa cada uma dessas palavras. Imputável é quando a pessoa tem plenas condições mentais de responder por aquilo que ela fez. Inimputável é quando a pessoa é pancadinha mesmo e não tinha a menor noção do que estava fazendo. Semi, na verdade, foi criada para pessoas que vão aguentando, aí chega um dia, cai a gota d'água e o copo transborda. E elas têm um dia de fúria, mas depois elas se arrependem, muitas se entregam, fazem o que for possível para consertar a situação que elas causaram. Não é tão simples assim. O problema é que, na teoria, isso tudo é muito lindo, né? Mas na prática nem sempre funciona. Nas entrevistas, nos testes, participam não só a pessoa que cometeu os delitos, pessoas próximas e pessoas mentem. Algumas vão mentir porque querem se ver livre daquela pessoa, porque dá trabalho demais. Outras vão mentir porque querem a pessoa perto. A questão é, as pessoas mentem. E a Ambridge acabou com o estoque de soro da verdade de Hogwarts. Na década de 70, teve uma explosão de SKs. Com o passar do tempo, isso foi reduzindo. Aí entra o lance que eu falei também de multifatorial. As pessoas hoje elas são um pouco mais bem instruídas, é mais raro sofrer com abusos na infância, existem muitas câmeras de segurança que inibem. Então são vários fatores que contribuíram para essa redução. Mas com o traço esquizoide, ainda sobreviveram alguns. E eles são prolíferos e perigosos, porque eles são impulsivos. Eles não se importam de ser pegos, então eles vão fazer a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Vão ser pegos? Obviamente. Mas depois de já ter feito a desgrameira toda. Christian, o psicólogo, ele falou que o traço mais gritante do Tiago era a persona esquizoide. Porém, ele tinha, sim, um pouco de que ele mentiu no julgamento. Ele disse que há 2 meses ele estava buscando ajuda, que ele não queria mais obedecer aquelas vozes, ele não queria mais ouvir aquelas vozes. Então, ou ele mentiu, ou a ajuda que ele buscou não fez efeito nenhum. Porque 2 dias antes dele ser pego, ele ataca um casal numa lanchonete. Ele tá nessa lanchonete, o que ele pediu já chegou, e entra um casal. Esse casal tá conversando, faz o pedido deles, e ele começa a encarar. Ele levanta e vai até a mesa. E o rapaz pergunta, fala, qual que é o seu problema, cara? Ele manda o cara sentar, o cara tinha levantado, manda o cara sentar e fala, meu problema não é com você, é com ela. É ela que tá me encarando. Ele saca, mira nela, falha. De novo, falha. Ele chuta o rosto da moça. Vai embora.
O dono do estabelecimento tem o cuidado de guardar o copo dele, então aí seria mais uma grande evidência, porque teriam as digitais e no local também tinha câmeras. Agora vamos no momento em que ele foi pego, porque depois ele começou a descobrir umas camuflagens, já ficava difícil de identificar. Acontece que num belo dia ele resolve que ele precisa trocar de placa de novo. E dessa vez ele não viu uma câmera que estava mais escondida, que conseguiu pegar o rosto dele. E ele também atacou duas moças num ponto de ônibus. Uma delas conseguiu fugir e deu bastante detalhes das características dele. Com tudo isso, ficou bem mais fácil de identificar, principalmente com a câmera que mostrou o rosto. Então a polícia faz o quê para conseguir prendê-lo? Uma blitz. E ele passa por essa blitz. Quando ele passa, o policial pede para ele encostar e vai, acho que avisar um ou outro. Ele chama o policial de volta e ele fala: sou eu mesmo que vocês estão procurando. Fui eu que fiz todas essas coisas. Pode me levar, pode me prender. Quando eles levam o Thiago para a delegacia para ser interrogado, eles percebem que ao colocar o pé na sala, ele fica extremamente incomodado, nervoso, porque ele não disfarçava mesmo emoções. E questionam ele, perguntam para ele o que está acontecendo. E ele fala, viu, não tem condições, eu não vou entrar num lugar desse. Olha essa bagunça, papel jogado para tudo que é lado. E como precisavam muito do depoimento dele, eles vão, né, organizam o melhor que eles podem e realmente parece que ele se acalma. Ele entra, são cerca de 6 horas o primeiro depoimento. Nesse depoimento, ele conta que ele se lembra de terem sido 39 pessoas, conta alguns detalhes, algumas coisas da infância. Só que chega uma hora que ele resolve que ele não quer mais falar. E esse tipo de pessoa, se você forçar, ele vai se trancar às 7 chaves e você não tira mais nada dele. Eles resolvem dar um tempinho para ele se recompor. Na segunda vez que ele é levado para depoimento, ele já está com o advogado. E aí ele já diminui o número de 39, começa a falar coisas diferentes, que não lembrava de ter dito aquilo, que estava nervoso. O investigador ou o delegado, na verdade eu não sei quem fez esse segundo depoimento, questiona ele, fala, mas por que você está falando tudo tão diferente do que você falou aqui da primeira vez? E é aí que ele fala das vozes na cabeça dele, depois de ter conversado com o advogado. Até aí, o advogado com certeza já sabia que estariam na casa dele, que iriam coletar muitas provas, sabia como tinham chegado nele, então sabia que tinha câmeras de vigilância comprovando o que ele tinha feito. Então tudo que ele podia fazer era tentar convencer o júri, porque isso ia a júri popular, de que o Thiago era inimputável para responder e que ele devia ir para uma instituição, onde ele passaria, suponhamos que a pena dele fosse ser 100 anos, na instituição seria 50. Durante o tempo que ele passa, né, aguardando o julgamento, acontecem algumas coisas assim. Quando ele vai ser levado da delegacia para a penitenciária, ele tem um surto e dá um chute no cinegrafista. Aí a gente não sabe direito se realmente ele ficou com raiva daquele cinegrafista ou se ele estava interpretando, né, a pessoa com probleminhas para ser realmente inimputável.
Ele chega a relutar um pouco, mas ele acaba concedendo algumas entrevistas. Lembra que eu disse no começo que algumas coisas foram ditas por ele próprio e algumas pelo promotor. Só que sempre fazendo exigências, né? Eu não quero ser filmado. Aí numa segunda entrevista ele aceita ser filmado, mas que é para focarem, a tentarem num perfil dele que ele acha que ele fica melhor, que ele é mais fotogênico. E é para deixar a câmera lá e o cameraman tem que sair. E depois não podem filmar ele de costas. Mas acontece que ele já tinha falado tudo que eles queriam ouvir e filmaram ele de costas. E na verdade é o que ele queria, porque ele muda até a maneira dele andar. Da impressão que ele coloca o peito para frente, assim, melhora a postura, porque ele sabia que não iam obedecer ele. Então, extremamente manipulador. Ele chega a ser questionado qual era o critério que ele usava para escolher as vítimas. Aí ele responde que ele não tinha critérios, que as vozes mandavam, ele ia lá e fazia. Mas o bom dessas coisinhas que ele fez é que refutou completamente a teoria do advogado de que ele era insano. Uma pessoa insana não manipula, não dissimula, entre outros fatores que comprovam que ele tem plena consciência do que ele estava fazendo e de que ele vai e deve responder ao julgamento. Ele estudou, ele fez o curso de segurança, ele teve todo aquele cuidado lá para se disfarçar, ele acompanhava as notícias sobre o caso dele para saber em que pé as coisas estavam. Por isso que às vezes é muito importante determinados casos correrem sob segredo de justiça, para que a pessoa, quando ainda não foi levada, não tenha acesso a informações que possam ajudá-la. Ele vai a julgamento, na verdade são vários julgamentos, parece que passa de 30, porque modus operandi diferente, perfis diferentes, muitas testemunhas. Então, as sentenças são dadas de acordo com aquilo que se tem de prova, de materialidade. Alguns casos ele acaba sendo declarado inocente porque não se tinha provas. Por outros casos ele já pegou muitos anos, totalizando a pena dele foi de 780 anos. Hoje, aqui no Brasil, o máximo que se fica sob reclusão mesmo são 40 anos. Essa lei começou em 2019. Na época em que o Thiago passou pelo julgamento, o máximo que se fica preso, recluso mesmo, são 30 anos. E ele estava com 27. Aí quer dizer, se ele cumprir os 30 anos, ele vai sair, ele ainda vai ter 57 anos. Então ele ainda vai poder continuar com os hábitos dele. Se ele for uma criancinha boazinha e fizer tudo bonitinho lá, ele sai ainda antes por bom comportamento. Uma outra coisa, vocês se lembram do Maníaco do Parque? Eu acredito que boa parte das pessoas que, estão aqui no meu canal, que fazem parte da minha família, tenham uma idade assim próxima à minha e devam se lembrar. Ele foi recordista de cartas de mulheres apaixonadas no Brasil. Se aquele tribufu já despertou tanto interesse, imagina o Thiago, que era de fato um rapaz muito bonito. E ele acaba se interessando por uma outra detenta da mesma unidade dele, porém da ala feminina. E eles se conhecem através das cartas.
Depois eu acredito, na verdade eu não sei direito se eles possam, né, ter visitas, mas trocam fotos e tal. E eles chegam a querer se casar. Só que não é simples assim. Para casar na prisão, precisa já ter um tempo de relacionamento antes de entrar na prisão. Aí a gente fica imaginando, né, o que passa na cabeça dessa mulherada. Isso também é uma patologia. O nome dessa moça, né, dessa detenta, é Jéssica Alves dos Santos. O que causou a estada dela lá na penitenciária? Latrocínio. Então, nesse caso, a gente até releva, né? E para quem já fez o que ela fez, viver com um cara desses, então ela meio que se garantia, confiava no taco dela. A maioria dos julgamentos, ele ficou quieto. Quando ele foi questionado sobre alguma coisa ou outra, ele respondeu normalmente. Mas teve um julgamento que foi o de uma moça chamada Juliana. As coisas que ele faz são absurdas. Ele deixa extremamente claro o tédio que ele está sentindo. O juiz pergunta para ele se ele tem alguma coisa para falar para a família da vítima. A gente espera, ou a gente vê em outros casos, os criminosos pedindo desculpa. E ele não, ele na maior cara de pau, ele fala, o que eu tenho para falar, né, para a família deles é que tenham um pouco de compreensão. Mas tem cabimento, gente. Nesse mesmo julgamento, chega um momento que o juiz abre para ele dar a versão dele dos fatos. Aí ele vai, se senta lá na cadeira das testemunhas e fala para o juiz, não sou eu que estou sendo julgado aqui, são vocês. O juiz olha para ele assim com uma cara tipo, oi? O que você quis dizer com isso? E o juiz repete a pergunta e ele fala de novo que não é ele que está sendo julgado, que são eles. O juiz perde a paciência, claro, com classe, educação, e manda que retirem ele da audiência. E ainda fala para ele, já que você não vai falar, já que você não vai conversar, você não tem nenhuma serventia aqui. Então você vai aguardar o final do julgamento lá fora. E coloca ele para fora. Eu conheci um livro através de uma série da Netflix que chama Mindhunter. Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, mas gostam desse nicho, vale super a pena assistir. E se possível também, gente, entra lá no Instagram da Netflix e pede para eles finalizarem essa série, porque eles alegaram que teve muito investimento e o retorno não foi o que eles esperavam. E é uma série maravilhosa que se passa justamente nos anos 70, no início do surgimento dos perfiladores do FBI. Eu não vou falar mais porque não vou ficar dando spoiler aqui, mas para quem gosta do nicho, vale muitíssimo a pena. E eu tenho certeza que depois de assistirem, vocês vão querer entrar no Instagram e pedir para eles voltarem, retomarem as filmagens. Eu terminei de conhecer a história porque eu escutei aqui na plataforma no YouTube o audiolivro, mas não é a mesma coisa, né? Eu já conhecia alguns personagens, então parece que não batia muito assim as personalidades. E nossa, eu adoraria que a Netflix voltasse a filmar e finalizasse essa série maravilhosa. E por que eu falei isso? Porque esse Thiago, ele é um caso à parte. Eu acredito de verdade que esse Thiago valha
um estudo para se tentar diagnosticar, identificar essas criaturas antes que elas cometam tantas barbáries. Por que que eu quis contar esse caso para vocês? Parece-me que as instituições correcionais, né, que seriam os hospitais para onde as pessoas com problemas de ordem intelectual que cometeram delitos, está sendo extinguido. Então, a gente fica pensando, né, quando uma pessoa dessas terminar de cumprir a sua pena, vão ter profissionais para avaliar elas antes de permitir que elas voltem a viver em sociedade? Não sabemos. Se alguém souber, conta aqui para mim, porque é de extrema importância. Você já pensou se esses hospitais, se essas instituições fecham mesmo? O que vai ser do nosso país? Fala aí, gente, o que vocês pensam disso tudo? Se vocês concordam com essa decisão de fechar as instituições, se vocês acreditam, né, que eles já têm em mente um outro plano para isso, que não seja colocar essas pessoas de alta periculosidade de volta na rua. E o de sempre: like, comentar, se inscreve, confere se está inscrito e, se possível, compartilha com pessoas que vocês sabem que gostam. É de extrema importância isso para o meu trabalho. E eu insisto em esquecer, né? E eu não esqueço por, sei lá, desdém ao que eu faço ou por não precisar. Eu preciso muito. Esse canal é o meu trabalho agora. É que eu realmente gosto muito de fazer isso. Então, às vezes, eu acabo esquecendo. Mas, de repente, eu tô falando sobre alguma coisa com vocês e plim, acende a luzinha que eu esqueci. Eu não vou interromper a história para fazer esse pedido. Então, aí fica pro final. Mas é muito importante. Eu conto muito com vocês. Quem sabe um dia a gente tem a sociedade que a gente deseja, que a gente merece. Tudo de melhor para vocês. Beijos no coração.